Boa noite, eu me chamo Michele e eu escolhi como tema para apresentar esse trabalho a coesão. Esse trabalho ele faz parte da disciplina de modularidade ministrada aí pela professora Marisa Bigonha na UFMG no DCC. E aqui eu quero apresentar para vocês alguns conceitos que eu considero relevantes. A coesão, ela está intimamente relacionada com alguns fatores externos de qualidade de software, como a conectividade e a reusabilidade. A abstração é o elemento básico de construção de módulos de boa qualidade e os módulos eles devem ser estruturados de forma a permitir serem compilados separadamente de outras partes do programa e eles são a base para a reusabilidade e facilitam as modificações nas manutenções futuras. A modularização ela é uma arte que visa identificar claramente que módulos devem existir no sistema de modo a garantir que as ligações entre os módulos sejam minimizadas e que a sua coesão interna seja maximizada. A coesão ela é definida como o grau de conectividade entre as funções e os elementos. E ela é uma medida do grau de dependência entre os elementos internos ao módulo. Normalmente, um módulo é coeso se tiver uma única função bem definida. Temos aqui, portanto, uma forte ligação com o princípio da responsabilidade única. Na figura aqui ao lado, temos ilustrado o agrupamento de objetos similares dentro dessas caixas, o que indica uma alta coesão. E a coesão, como eu disse, ela é um tipo de medida de quão fortemente estão relacionadas as funções ou responsabilidades de um módulo. Uma classe altamente coesa, ela tem responsabilidades e propósitos claros e bem definidos, enquanto uma classe com baixa coesão tem muitas responsabilidades diferentes e pouco relacionadas. E agora que já definimos o que é coesão, quais são as suas vantagens? A principal vantagem da coesão, por ser simples, a coesão ela irá facilitar a manutenção do software e vai favorecer a reusabilidade, já que uma maior capacidade de reutilização do módulo será possível de ser implementada. A coesão, como eu já disse, é uma medida qualitativa e ela é dividida em dois tipos. Temos o tipo de coesão interna de métodos, lembrando que o propósito de um método é o de implementar uma dada função ou procedimento. E aqui nós temos do pior para o melhor tipo de coesão de métodos, sendo que a coesão coincidental é o pior grau de coesão possível, devendo ser evitada, já que os elementos encapsulados não têm relação alguma entre si. E a coesão funcional é o melhor tipo de coesão de métodos, já que todas as suas ações são no sentido de implementar uma única função. E a coesão interna de classes
é definida pelo conjunto dos comportamentos de seus métodos. E a coesão da classe é a função da afinidade do relacionamento entre os seus métodos. E o grau de coesão interna de uma classe, ele é considerado o pior, sendo o de coesão coincidente, pois a classe implementa mais de um contrato ou contém métodos não relacionados. Métodos de coesão coincidental, que é a relação aqui que se estabelece. Temos a lógica, temos a temporal, temos a procedimental, temos a contratual, que é a classe que implementa um único tipo de dados e todos os seus métodos têm coesão funcional e são relacionados com o objetivo da implementação do tipo e todos os seus campos são privados, e a funcional, que implementa um conjunto de funções relacionadas com um tema específico e todas têm coesão funcional, sendo que essas duas últimas são consideradas o melhor tipo de coesão interna de classes. Já a coesão interna de módulos trata do relacionamento entre seus elementos, os quais são declarações de campos, comandos, funções ou classes. Aqui, a ideia central é que elementos fortemente relacionados deveriam ficar confinados juntos em módulos específicos. Já os elementos não relacionados deveriam ficar em módulos separados. E a obediência a essa clara separação de interesses aqui estabelecida pode ser medida pelo grau de coesão interna de cada módulo, a qual depende da coesão de seus constituintes. E a coesão interna de um módulo está diretamente relacionada com a das classes que o constituem e do grau de relacionamento existente entre elas. E Glenford Myers, em 1975, classificou a coesão interna de módulos em 7 níveis, que são eles: coesão coincidente, e aqui eu ressalto que esse é o grau de coesão interna de módulos do tipo mistifório, que é aquele que contém elementos não relacionados. E eu ressalto também que esse é o pior tipo de coesão. Temos a coesão lógica, a coesão temporal, a procedimental, a comunicacional, a informacional, que implementa um único tipo de dados abstratos via uma classe de coesão contratual, e, por fim, a coesão funcional, na qual cada módulo realiza uma única função. Aqui vale ressaltar que módulos-função são os únicos candidatos a terem esse nível de coesão interna, considerado o melhor nível de coesão. E por fim, quero fazer algumas considerações. Bons módulos são os que têm coesão interna de grau informacional ou funcional. E os módulos com os demais níveis de coesão interna devem ser evitados, porque eles elevam a conectividade do grau de módulos e, consequentemente, elevam o custo de manutenção do software. Lembrando que conectividade é um fator externo de qualidade de software. A coesão, ela é uma prática que deve ser verificada em todo o programa implementado com o uso da programação modular. E durante o desenvolvimento, devemos nos esforçar para evitar a baixa coesão,
que revela que as responsabilidades não estão bem definidas no sistema, e isso irá impactar no reuso dos componentes. E esta foi a referência bibliográfica que eu utilizei. Agradeço vocês pela atenção e boa noite.